Banco Central tenta segurar o dólar. Moeda americana chegou a R$ 4,50 pela primeira vez. Algumas casas de câmbio em São Paulo já vendem a R$ 5. Coronavírus chegou ao Brasil vindo da Itália. Paciente de 61 anos chegou a ser internado no hospital e se encontra agora em quarentena na casa dele. Pela primeira vez, o número de infectados em diversos países da Europa e Oriente Médio supera a China. São mais de 80 mil pessoas em todo o mundo. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, começa imunoterapia. Médicos afirmam que a quimioterapia não foi suficiente para tratar o câncer. Paralisação de PMs no Ceará chega ao seu 10º dia. Comissão aguarda reivindicações da categoria. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. A expansão do coronavírus tem impacto na economia global e o Banco Central tenta segurar o dólar. A moeda americana chegou a R$ 4,50 pela primeira vez na história. Algumas casas de câmbio em São Paulo já vendem o dólar turismo a R$ 5. Essa é a 7ª vez consecutiva que a moeda sobe. A alta do dólar americano e o temor de ser contaminado pelo novo coronavírus estão fazendo com que as pessoas cancelem viagens já agendadas ou nem saiam do país. O dólar turismo chegou a R$ 4,70, sem colocar a taxa de OF. Isso significa que na hora que o turista for à casa de câmbio, esse valor é ainda maior. A moeda americana teve uma alta hoje de 0,56%. Já o Ibovespa operou em queda de mais de 1%, depois do tombo de 7% na sessão anterior. Na véspera, o dólar fechou em alta de 1,10% a R$ 4,44, renovando o recorde de fechamento nominal. Só em 2020 já subiu 10,75%. Pois é, estamos aqui com o economista Marcelo Guedes, como em todas as quintas-feiras. As bolsas de Wall Street e da Europa registraram mais um dia de forte queda, com a preocupação do desaquecimento da economia em todo o mundo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Realmente, hoje, mais um dia muito tenso nos mercados globais. É sinal de que não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. De maneira alguma, enquanto os casos do coronavírus estavam concentrados na China, o mercado tentou se balizar, minimizando o risco lá. Hoje a gente sabe que o vírus já espalhou pela Europa, Oriente Médio, Brasil, Estados Unidos e novamente reforçou um dia de temor global nas bolsas. O Wall Street já registra queda de 10% desde a sua máxima histórica registrada na semana passada. Então, meu caro, e chegou aqui no Brasil com um medo total, não é? O que a gente pode fazer agora? Mano, enquanto o tema coronavírus for uma incógnita, o mercado não conseguir entender até onde isso pode chegar, essa volatilidade veio para ficar com certeza. Dólar alto, bolsa em queda, aceleração, pavor, pânico global. Isso enquanto não tivermos uma estabilização nesses números, a gente não dá para chegar ao fundo do poço. Ainda não, irmão. Ainda não. A propagação do vírus ela foi muito rápida. Você vê, ela saiu da China, enquanto estava centralizado na China, já foi para a Coreia do Sul, já foi para a Europa, Estados Unidos. Aqui já tem mais casos em observação aqui no Brasil. Isso tudo traz bastante temor. Quando a gente fala principalmente no dólar, o dólar é uma moeda de porto seguro. Enquanto o investidor começa a ter preocupação e não sabe o que vai acontecer, ou aquelas empresas, aquelas pessoas têm compromissos em dólar e não sabe até onde essa volatilidade, essa alta pode chegar, isso provoca o quê? Uma corrida de compra à moeda. O Banco Central brasileiro entrou hoje com uma venda de 1 bilhão de contratos em dólar de swap para tentar minimizar a alta da moeda. Chegou hoje a atingir sua máxima de R$ 4,50
e teve uma leve queda, fechando com R$ 4,48, uma alta de 0,77%, já acumulando uma alta para o ano de 2020 de 11,70%. O ano todo. Agora, a Bolsa chegou a reagir um pouco hoje. Irmão, a Bolsa esboçou uma reação, chegou a trabalhar num leve terreno positivo, depois da queda de ontem de 7%, mas não foi suficiente. O mau humor chegou forte agora no fechamento do pregão, acompanhando o Wall Street, onde a Bolsa de Valores aqui fechou com uma baixa de 2,59%, também acumulando uma queda de 10,94% esse ano. A máxima é de que deve-se comprar ações na baixa, mas comprar ação, né, as ações agora, nesse momento, é arriscado. Irmão, especialistas... Pode baixar mais ainda. Especialistas comentam que quando nós estamos num ambiente de tamanha turbulência como agora, a ideia é esperar, veja, a gente sabe que perto do que estavam já temos papéis atrativos. A Bolsa chegou nos 120 mil pontos, hoje está com 102.983 pontos o nosso fechamento. Então você já começa a fazer um deparo, uma comparação, já começa a ter papéis listados com preço atrativo. Mas, a volatilidade que estamos atravessando, é importante ter muita cautela, porque nada garante, nada ainda pode trazer uma estabilidade que possa não aumentar ou ter uma velocidade maior nessas quedas. Perfeito. Daqui a pouquinho você volta com mais comentários a respeito do mundo da economia que viveu hoje mais um dia realmente atribulado. Mais notícias do coronavírus. Camila. Exatamente, Hermano. E o coronavírus chegou aqui ao Brasil vindo da Itália. Um paciente de 61 anos foi internado, mas já está em casa para evitar um possível contágio. O Ministério da Saúde divulgou hoje que há 132 casos suspeitos no Brasil e há mais 213 notificações que ainda não foram analisadas. Por conta disso, o governo federal anunciou que vai antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para 23 de março. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com a vacina da gripe, os pacientes que chegarem às unidades de saúde com sintomas informarem que tomaram a vacina irão facilitar o diagnóstico do coronavírus, já que as doenças contempladas na vacina não serão consideradas. Pois é, já que você tomou vacina contra a gripe, não é? Eu tenho a impressão que só pode ser o caso do coronavírus, mas a situação ainda não chegou nesse ponto. Exatamente. Temos matéria sobre isso? Vamos acompanhar agora a reportagem. Em coletiva de imprensa realizada agora há pouco no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que vai antecipar a campanha de vacinação da gripe para ajudar no diagnóstico de possíveis novos casos de coronavírus. A campanha iniciará em 23 de março, 23 dias antes do previsto anteriormente. Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo, de 80% daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. O outro aspecto é que nessa síndrome gripal do coronavírus são exatamente as pessoas de mais idades que são as que têm letalidade maior. E essa campanha ela é pensada sempre acima de 60 anos. Esse ano nós vamos fazer outros grupos que não só os idosos. Segundo o governo de São Paulo, depois do primeiro caso confirmado, o estado monitora 85 casos suspeitos. O momento agora é de reforçarmos as condutas técnicas. A conduta adotada aqui, no caso do paciente, o nosso sistema funcionou tecnicamente correto. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. Então, neste momento, no estado de São Paulo, nós temos um total geral de 85 casos. Mais uma vez reforçando,
todos eles estão bem e estão seguindo aquele mesmo protocolo que nós reforçamos no dia de ontem, certo? Eles foram notificados, foram identificados, os exames estão sendo realizados e estão no seu domicílio naquele prazo de 14 dias de acompanhamento. Os dados oficiais estão sendo registrados pelos municípios em um sistema de notificação do Ministério da Saúde. A última atualização, feita pelo governo federal, também agora há pouco, registra 132 casos suspeitos em 15 estados brasileiros. Já passa de 82.700 casos em todo o mundo, mas na China, onde o vírus surgiu, os casos vêm diminuindo. O novo coronavírus segue em propagação além das fronteiras da China, apesar das medidas de prevenção e contenção da epidemia. O vírus chegou à América Latina com o primeiro caso registrado no Brasil e continua se multiplicando em vários países ao redor do mundo. Até agora, a China era considerado o único foco mundial do Covid-19, mas o risco aumentou com o surgimento de focos da doença em países como Coreia do Sul, Itália ou Irã. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no momento, o número de casos de contágios confirmados fora do território chinês supera os registrados dentro da China. Os números divulgados por Pequim indicam que 29 pacientes morreram nas últimas 24 horas, vítimas do novo coronavírus, a menor quantidade em quase um mês. O país confirmou 433 novos contágios. Desde o surgimento da epidemia em dezembro, 78 mil pessoas foram contaminadas na China, que registrou 2.744 mortes. Fora do gigante asiático, o coronavírus afeta dezenas de países, com quase 3.600 infectados e 50 mortes. Assim como aconteceu no Brasil, a maioria dos novos casos de contágio registrados em vários países europeus tiveram origem na Itália. O país adotou medidas drásticas, como o confinamento de 11 cidades. A OMS pediu que os países se preparem para uma pandemia potencial, uma epidemia de dimensões mundiais, e advertiu que as nações pobres estão particularmente em risco. E em meio ao temor de expansão do Covid-19, o presidente americano Donald Trump defendeu a postura do governo diante da epidemia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a resposta do governo ao Covid-19 e acusou os meios de comunicação de semear pânico, inclusive nos mercados. Trump fez as declarações um dia depois de uma autoridade da área de saúde pública alertar que, apesar dos esforços de contenção, é inevitável que a doença causada pelo novo coronavírus se espalhe no país. Se os democratas quiserem dar mais dinheiro, vamos fazer mais, vamos gastar o necessário, mas não muito porque acreditamos que fizemos um grande trabalho reduzindo ao mínimo. Na terça-feira, o Centro de Prevenção de Doenças, o CDC, pediu aos americanos que se preparem para cancelar eventos e que as instituições de ensino e empresas desenvolvam planos de acesso à distância. Autoridades dos Estados Unidos também estão preocupadas com a ameaça da epidemia à cadeia de suprimento de produtos médicos, muitos dos quais com compostos da China. Foram relatados 60 casos no país, entre eles 45 pessoas repatriadas de um navio de cruzeiro na costa do Japão ou de Wuhan, cidade chinesa onde surgiu a epidemia em dezembro. O Papa Francisco, que pareceu resfriado na quarta-feira, cancelou hoje no Vaticano sua presença numa missa. O Papa Francisco cancelou nesta quinta-feira sua presença em uma missa em razão de uma leve indisposição. O pontífice, de 83 anos, não participou da missa na Basílica de São João de Latrão de Roma. As outras atividades do dia foram confirmadas, segundo a Santa Sé. O pontífice, que tem dificuldades para caminhar, quase nunca cancela um evento de sua agenda. Na quarta-feira, Francisco apareceu resfriado, com tosse, na audiência geral organizada ao ar livre na Praça São Pedro. Ele apertou as mãos de dezenas de fiéis e manifestou seus pensamentos aos doentes com coronavírus em todo o mundo. À tarde, participou da tradicional procissão da quarta-feira de cinzas na Basílica de Santa Sabina, em Roma, e cumpriu o rito da Cruz de Cinzas. O gesto marca o início da Quaresma, tempo de oração e de reflexão para os católicos. Quimioterapia não é suficiente. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, começa um tratamento de imunoterapia e chega ao 10º dia paralisação de PMs no Ceará. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já.
A luta contra o câncer. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, começa imunoterapia para tratar a doença. Segundo os médicos, as sessões de quimioterapia não foram suficientes. A imunoterapia começou ontem. A nova fase do tratamento é sequência das 8 sessões de quimioterapia feitas para combater o câncer no organismo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Segundo a equipe médica, em coletiva de imprensa cedida hoje no Hospital Sírio-Libanês, também não é descartada a possibilidade de cirurgia, mas este procedimento não é indicado agora. Segundo o médico Davi Wipp, as sessões de quimioterapia foram eficientes, mas não suficientes. A biópsia do gânglio foi positiva do diagnóstico do tumor e, por isso, inicia-se a segunda fase de tratamento. A imunoterapia é um tratamento alternativo. Funciona com a aplicação de doses de medicamentos para estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e combater células cancerígenas. A avaliação completa desse novo tratamento deve se dar em até 3 meses. Bruno Covas trata, desde novembro do ano passado, de um câncer entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado e nos linfonodos. O Ceará chegou ao 10º dia de paralisação da PM. A comissão agora aguarda reivindicações da categoria para seguir com as negociações. O Ceará chegou hoje ao 10º dia seguido de paralisação de parte da Polícia Militar. 3 batalhões e uma base policial ainda estão fechados. Para tentar solucionar o motim, a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará solicitou ao representante dos PMs amotinados uma lista de reivindicações para que seja apresentada ao governo estadual. O motim começou na terça, dia 18, quando homens encapuzados que se identificavam como agentes de segurança invadiram e ocuparam quartéis, depredando veículos da polícia. Policiais militares reivindicam aumento salarial acima do proposto pelo governador petista Camilo Santana. Ontem, o governo cearense pediu ao governo federal a prorrogação da permanência de militares do Exército no estado. O prazo inicial se encerra amanhã. Desde o início do movimento, o estado registrou 195 homicídios. O número representa aumento de 57% em relação aos casos registrados durante a última paralisação de policiais no Ceará em 2012. Subiu também para 47 o número de policiais militares presos desde o início do motim. Desse total, 43 agentes foram presos por deserção. Isso acontece quando abandona-se o serviço militar. 3 presos por participar de motim e 1 preso por queimar um carro. Mais uma notícia de economia. Houve mudança nos gastos com cartão de crédito no interior. Não é não, meu caro? Exatamente. Diante de um cenário de dólar alto, essa volatilidade grande, o Banco Central passou ontem uma nova regra da cobrança do fechamento da fatura. Antigamente, a fatura normal do cartão, a vigente em fevereiro, no fechamento da fatura é feita a transformação de dólar para reais. Agora, a partir da nova regra, a partir de março, você, no dia da compra, no dia que você fez a sua compra no exterior, vai ser feita a conversão de dólar para reais e você vai ter maior previsibilidade daquilo que você vai pagar no dia do fechamento da sua fatura. Já sabe o que você vai pagar. Compra hoje, paga na taxa de hoje. Exatamente. Isso vai trazer, mais tranquilidade para o turista, aquele que vai viajar para o exterior, tanto a trabalho quanto a lazer. Vai trazer mais previsibilidade, principalmente no ambiente desse que o dólar está numa tremenda volatilidade. E vamos nós para o exterior. Extremistas e rebeldes na Síria recuperaram uma cidade estratégica na província de Idlib. A conquista é um revés para o governo de Bashar al-Assad em sua ofensiva contra a região do nordeste do país em guerra. O governo de Bashar al-Assad sofreu um revés nesta quinta-feira, depois de extremistas e rebeldes recuperarem uma cidade estratégica na província de Idlib. Apesar do contra-ataque de seus adversários, as forças do regime, auxiliadas pela Rússia, retomaram 20 cidades e vilarejos em outras partes da província. As informações são do Observatório Sírio para os Direitos Humanos. O Conselho de Segurança da ONU deve discutir o conflito na Síria, mas até agora as potências ocidentais não conseguiram parar a ofensiva contra a última grande fortaleza jihadista e rebelde do país. Desde dezembro, mais de 400 civis morreram, de acordo com a ONG, e cerca de 950 mil pessoas foram deslocadas, conforme a ONU. Os rebeldes entraram esta manhã em Sarakib, uma cidade do leste de Idlib.
O local foi abandonado pelos habitantes e a destruição é enorme. Saraqib havia sido reconquistada pelas tropas de Damasco no começo de fevereiro. A cidade está no entroncamento de 2 rodovias que o governo deseja controlar para consolidar seu domínio no norte do país. Protestos na ilha grega de Lesbos para exigir a transferência de milhares de imigrantes que estão aglomerados em acampamentos de refugiados. Cerca de 2.000 habitantes da ilha protestaram contra a construção de novos centros. Moradores de Lesbos protestaram contra a construção de novos centros para migrantes na ilha grega. Convivendo com a onda migratória desde 2015, os moradores se opõem à instalação de grandes acampamentos e preferem a construção de centros de registro com capacidade para 1.000 pessoas. O governo conseguiu unir todo o povo de Lesbos contra sua política que criaria um grande armazém de refugiados e imigrantes presos. Exigimos que nenhum novo campo seja construído nas ilhas, a descompressão imediata dos campos existentes, o fechamento do campo de Moria, salvaguarda das fronteiras e regulamentação das ONGs. Nossas vidas foram destruídas. Mais de 38.000 demandantes de asilo vivem amontoados em condições insalubres em campos na região. O governo conservador anunciou que substituiria os acampamentos por instalações com capacidade para pelo menos 5.000 pessoas, ainda em 2020. Em 2019, a Grécia voltou a ser a principal porta de entrada para os requerentes de asilo na Europa. A seguir, o que tem escondido em acesso secreto construído no século XVII, no Palácio de Westminster, em Londres. É logo depois do intervalo. Voltamos já. Uma passagem incrível descoberta por historiadores no Palácio de Westminster. O acesso foi construído no século XVII. Os responsáveis pelo patrimônio do Palácio de Westminster, em Londres, que abriga o parlamento britânico, descobriram atrás de um painel de madeira uma passagem construída no século XVII para uma coroação real esquecida por décadas. O acesso, fechado desde o século XIX, foi aberto por ocasião da coroação do rei Charles II em 1661, para acessar o Westminster Hall, a parte mais antiga do prédio, que data do final do século XI. Estava olhando alguns arquivos em Swindon, arquivos históricos da Inglaterra. De repente encontrei esta fotografia realmente intrigante de um teto de madeira datada de 1949 e planos que sugeriam que era, na verdade, este espaço atrás destes móveis, este mobiliário. Então fiquei muito animada e pensei como poderíamos entrar. Olhando mais outras plantas, percebi que havia um painel articulado e todos tinham esquecido completamente disso. Nos dois lados da entrada, havia as dobradiças que uma vez sustentaram as portas de madeira de 3,5 metros, inscrições na parede dos trabalhadores que restauraram o edifício depois de um incêndio em 1834. Outra surpresa que a sala apresentou foi a luz, instalada na década de 50, que pôde ser acesa. Uma lâmpada da marca Ocean foi encontrada com um selo de propriedade do governo de Sua Majestade. Acho que há muito mais a ser descoberto. Temos grandes historiadores, uma grande equipe, e se os deixássemos soltos, tenho certeza que descobririam algo novo todos os dias. O fato é que isso é a história que descobrimos no momento, mas há muito mais história virando à esquina. E o RB Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.